gasolina azul. Se você trocasse essa combinação, o carro batia pino. Sim. Ou seja, ele explodia não No de tempo maneira errado. sincrônica, no É. tempo errado, exatamente. Eu vou pedir pro Matheus colocar aquela foto lá pro pessoal ver. Eu mostrei essa foto pra você, ô Rufo. Tá aí já, não? Pro pessoal? Dá pra colocar, não? Tem uma coisa que me incomoda demais, que é o que a gente viu na imagem. E isso eu gostava muito dos carros da época do Mustang, por exemplo. O Mustang foi lançado, se não me engano, no salão em Nova York. E acho que no dia do lançamento vendeu 20 mil unidades. No dia, era uma coisa assim absurdo. Os carros, o Mustang pra mim é apesar de eu não gostar tanto dos estilos americanos. Eu gosto muito de carro italiano. Pra mim é o principal design país é a Itália. Né? Tem uns carros assim, até gosto, Dodge e tal, mas mesmo o Camaro eu já acho meio estranho, mas tudo bem. Mas o Mustang, pra mim, ele é um exemplo de personalidade. É um carro que tem personalidade. Tem uma assinatura forte. Muito. Tanto que a Peugeot tá copiando as lanterninhas do Mustang, já reparou, né? Todos os carros da Peugeot, aquelas lanterninhas traseiras do Mustang. E não tá faltando personalidade nos carros hoje, não só no design, mas nas cores? Léo, o que acontece, na verdade, às vezes não é culpa da montadora. É da tendência, é do consumidor. É feito sempre um grande laboratório com clientes antes de lançar um carro e pergunto se nesse laboratório, nessa clínica que eles chamam, né? O que você prefere? Um carro amarelo, um carro azul, um carro cinza, um carro branco, um carro preto? Você prefere um carro mais bulked, né? Mais parrudo? Ou você prefere um carro com linhas mais dinâmicas? Você prefere um hatch ou você prefere um sedã? Então, vou te dar alguns exemplos. A gente teve uma época aqui no Brasil que essa faz pouco tempo. Carro branco. Eu, quando era pequeno, lá em Barbacena, não era Barbacena, mas quando era pequeno, eu... Essa referência entrega a idade, hein? Muita gente não vai entender, Quem hein? vai saber? Lá pequeno, em Barbacena, era do Chico Anísio isso. Era um personagem que é o pai da Glória Pires, não lembro o nome dele, né? Ah, que falava- ele era o pai da Glória Pires? Tá brincando? Eu não sabia, aquele descobri isso comediante agora. que era pai da Glória Pires. A tendência era carro branco. Eu, quando era moleque, carro branco era só ambulância. Ninguém queria carro branco. Em São Paulo ninguém queria. E a gente chamava de branco geladeira, que era uma coisa que não existia para cá. Eu acho que não era nem permitido, só para ambulância mesmo. E virou uma tendência, uma época Sim. só carro branco. Da mesma maneira foi tendência SUV. Teve uma época que carro preto era mais caro, mais difícil de encontrar e todo mundo queria carro preto. A Ford mesmo, quando trouxe o Fusion, fez uma pesquisa e só trouxe prata e preto, não tinha outra opção de cor. Sim. Né? A paleta de cores era prata e preto e acabou. O que você sente falta, eu também sinto, não só nas cores, né, que eram carros mais coloridos. Sim. Antigamente, a gente tinha mais cores, mas também de design. É só colocar do lado um do outro. Olha só, não preciso falar muito. Um Fusca, uma Brasília, uma Kombi, um Passat, estou falando tudo antigo. Sim. E A TL. E um SP1, a TL, a Variant TL. Cara, era muito diferente um do outro de forma. Hoje, o design ele é muito parecido e também como tendência. Você lembra a época... Você gosta de carros americanos dos anos 50? Eu vejo uma série que eu adoro, chamada Mad Men. Ou como ver a Feiticeira dos anos 60, ou Virginia é um Gênio. Cara, todos os carros eram aquelas barcas quadradas, parecia, que a gente chamava de banheira. Sim. Era muito parecido, os Cadillacs, os Impalas, os Pontiac e tal. Você mudava um pouquinho a frente, mas o estilão do carro... Aquele era farol muito cônico próximo. inspirado Isso. pela disputa espacial. Exatamente. Então, tinha uma tendência. Então, eu vejo assim, que o mundo é de tendência. A tendência hoje está de carros mais... que prioriza muito a eficiência energética, mas às vezes esquece um pouquinho desse design bonito, né? Do design mais rebuscado, com linhas que não precisam ser tão eficientes. A eficiência energética não precisaria ser uma prioridade, principalmente para carros do mercado premium, né? Então vamos fazer uma outra coisa diferente, tá? Mas eu concordo com você, os carros estão muito parecidos. Sim. Na China é pior ainda. E na China, você vê todos esses carros, você não consegue identificar porque você não tem a nossa linguagem ocidental. É tudo de ideograma, Tudo kanji, kanji. Você não sabe nem a marca, nem o nome, nem o modelo, não sabe nada. Então, é mais difícil ainda. E muito parecidos os carros. Sim. Agora, com eletrificação, mais ainda. Porque os carros não têm a entrada de ar do radiador
eles têm uma frente mais alongada, eles têm uma queda depois da da segunda coluna mais suave. A roda deles todas é igual, não tem mais os aros, ou seja, elas são praticamente tampadas por conta também da eficiência energética, por conta do fluxo de ar, fluxo aerodinâmico, né? Então tá tudo muito parecido, eu concordo com você, tá muito pasteurizado, né? Padronizado, pasteurizado, perfeito. Você chegou a ver, não sei se você acompanhou isso, foi anunciada a gasolina E30 e o IMT, você deve conhecer o Instituto Mar de Tecnologia lá, com certeza você já foi lá. E eles fizeram teste com motos, várias motos e carros, e deu vários problemas. Eu até li o estudo, falei sobre isso. O que você achou dessa gasolina E30 aí? Cara, eu não tenho base para Sim. que eu não vi. Ah, Ou seja, então. eu li a notícia, mas eu Não chegou a ver. não participei de nenhum evento. O que eu tenho de interessante falar de gasolina, que é até uma coisa legal, meu pai tinha um Impala 59, Nossa. que importou, na época era fácil, meu pai era exportador de café, foi presidente da Bolsa de Café de Santos, então ia para os Estados Unidos para vender café lá. Na verdade, era um vendedor de café. E aí comprou numa loja, entregaram no Porto de Santos, né? Era muito mais fácil fazer isso, um 59. E eu lembro que tinha história, que eu não sei dessa época, gasolina azul. Eu lembro, gasolina Então azul. tinha gasolina azul e amarela. A amarela colocava no carro da minha mãe, que era um Fusquinha 63, Sim. né? E do meu pai, gasolina azul. Se você trocasse essa combinação, o carro batia pino. Sim. Ou seja, ele explodia não No de tempo maneira errado. sincrônica, no tempo errado, exatamente. É. Quando colocaram, eu fiz algum tempo assessoria de imprensa para Texaco nos Estados Unidos aqui, da NASCAR e no Brasil da Stock Car. E eu participava de alguns eventos e até reuniões com o pessoal da Texaco, fiz a mesma coisa com o Shell na Fórmula 1, quando a gente falou não só de octanagem, mas quando falava a gasolina aditivada, né, aquela gasolina premium aditivada, que era um pouco mais parecido com aquela história da gasolina azul. Isso funcionava até o momento que as montadoras passaram a trazer carros para o Brasil tropicalizados. Porque no começo tinha que ter isso, um carro importado, se você não colocasse a gasolina premium da Shell ou e todas tinham isso, né? A Petrobras tinha isso. O carro não tinha performance, não é que ele aumentava a performance do carro, não, mas ele tinha uma queima mais otimizada e mais eficiente por conta de ser uma gasolina mais pura, uma octanagem melhor, tal. Então, fazendo aí um paralelo leve. Agora, uma coisa que sempre escutei, a distribuidora de todos os combustíveis, de todo posto que você vê de gasolina comum é da Petrobras. Né? A Petrobras distribui para a Shell e tal. Quando você fala de aditivada da gasolina premium, os próprios laboratórios das petroleiras fazem. Então, da Shell é a dela tal. Falavam para mim, você só deve colocar aditivada por um problema, você não tem o risco de ter gasolina batizada. Porque o controle é muito mais rígido, não daquele caminhão que está entregando, mas da própria bandeira do posto. E eu comecei a fazer isso independentemente do carro que eu estivesse usando, se fosse do mercado premium ou de um segmento mais, como o Emílio Surita fala, do mais afegão. Do mais afegão. Perfeito.